Bem-vindos a mais um programa Amigos da Arte. Bom, agora a gente vai continuar aqui, né, na verdade, a nossa conversa, o nosso papo aqui com Mário Gaiotto, músico tieteense, percussionista, baterista, Isso aí. é isso aí. E lançando aqui, né, hoje, de primeira mão, lançando aí o CD dele, Cosmo Paulista. Então, a gente, para quem não assistiu a parte 1, procura aí no nosso canal, né? Inscreva-se no nosso canal, aproveitar para fazer aqui, né, a propaganda. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Programa Amigos da Arte. Acompanhe semanalmente nossas entrevistas aí com esse segmento tão importante, né, da nossa sociedade, que são os artistas, o pessoal que faz cultura, o pessoal que apoia a cultura. Meu muito obrigado aí a todos os parceiros do programa Amigos da Arte, que são de suma importância para que esse programa possa acontecer semanalmente. Bom, vamos lá, Mari, vamos continuar nosso papo aqui. Vamos falar um pouquinho, né? A gente terminou, estava falando do Cosmo Paulista, né? Isso. E aí você me contou aqui de uma música que você fez com a inspiração do Batuque de Umbigada, que é aqui da nossa região, da nossa cidade, né? Mestre Herculano. Exatamente. Conta um pouquinho. Eu tenho uma admiração enorme pelo batuque, assim, adoro ouvir a Anecide cantando, né? Adoro ver os caras tocando, tudo é uma coisa muito linda. E esse ritmo do batuque sempre foi uma coisa que me intrigava, assim, no sentido de querer fazer uma transposição para a bateria, né? Falar, como é que eu posso tocar esse ritmo na bateria? Porque é um ritmo tocado por 3 pessoas, né, basicamente. Ali, um que fica no tambu, um no quinjeng, né, e o outro na matraca. E é difícil você reproduzir, porque primeiro que você não tem os mesmos timbres na bateria, segundo que são 3 pessoas tocando, né? E aí, toda vez que eu buscava reproduzir, eu não conseguia, até que eu resolvi partir para uma coisa mais de recriação, fazer uma criação, uma transformação daquele ritmo com um caráter mais jazzístico, né? Usando prato, né, de bateria e tal. E aí surgiu uma coisa bem interessante que eu falei, pô, preciso compor uma música para colocar esse ritmo, né? E aí eu misturei com umas coisas de moda de viola também, né? E uma coisa bem regional, né? Bem regional e bem, na minha opinião, assim, bem tieteense, sabe? Bem tieteense, legal. Então eu tenho um carinho muito grande por essa música, que é uma música que eu fiz baseada na cultura Como que se chama? Chama-se Tambu e Viola. Tambu é o instrumento ali que eles tocam no batuque, né? Que é contagiante, né? Quem nunca assistiu Batuque de Umbigada, vale a pena aí, que é contagiante, é muito legal. Sim. E eu acho assim que a gente estava lá na primeira parte do programa falando de quanto foi importante, né? Aquela diversidade musical que a sua mãe te apresentou, né? Na sua infância. E também agora você contando isso, desse seu interesse pela música regional, né? Em transpor um pouco esse sentimento do regional, a gente talvez tenha vindo dessa parceria que você teve de anos com o Antônio Nóbrega, né? Sim, você estava me contando, eu conheço o Antônio Nóbrega da área da dança, né? Já fiz curso com ele, já assisti espetáculos dele, ele é um artista incrível, né? Um artista totalmente original, que traz essa regionalidade dele, né? No trabalho dele. E quando você trabalha com outro artista que dá tanto valor assim para essa cultura raiz, né? Da onde ele vive, talvez tenha te aberto mais ainda, né? Essa vontade de trabalhar aí também, ó, um pouco da sua raiz, né? Conta um pouquinho dessa vivência com ele. Foi um período maravilhoso, assim, de muito aprendizado, né? Porque o Nóbrega, embora ele não seja tão conhecido aqui no estado de São Paulo, no Sudeste, ele é muito conhecido no Norte, Nordeste, né? Assim, e a gente tocou muito por lá, então eu tive a oportunidade de conviver de perto com a cultura, principalmente de Pernambuco, né? Sim. E aí eu entendi o que ele fazia. Ele pegava aqueles elementos da cultura regional e colocava na música popular, né? Que o que ele fazia, na verdade, era uma música popular quase erudita, porque ele dava uma cara mais sofisticada, né?
inclusive porque ele veio do movimento armorial, né? O movimento armorial foi um movimento fundado pelo Ariano Suassuna, né? E aquele grande escritor, né, que fez o Alto da Compadecida e tudo mais. E o Ariano, inclusive, estava sempre nos nossos shows, ele fazia palestras, assim, casadas com os nossos shows, né? E eu ouvi muito ele falando sobre isso, sobre como você pegar a cultura popular e dar um tratamento para ela, valorizar ela a tal ponto que ela se torna uma peça, uma obra erudita, né? Então esse foi o conceito do movimento armorial. E o Nóbrega fazia isso. E o que eu fiz com essa música do Tambu e Viola foi isso também. Pegar um elemento popular que está ali, vamos dizer assim, até esquecido às vezes, né? E resgatar ele ao ponto e trazer ele assim para o máximo de sofisticação possível, né? Mostrando o quanto aquilo ali é importante, o quanto aquilo ali é rico, né? Legal. E ele tinha na época, eu lembro que o espetáculo era brincante, né? Isso. E criação de coreografia, música, tudo original, tudo composição própria, né? Sim. Você tocava com ele, tocava durante os espetáculos, é isso? Sim, eu toquei pelo Brasil todo, a gente tocava principalmente em teatros municipais, né? São aqueles grandes teatros, por exemplo, Teatro de Manaus, Teatro de Belém, em Recife também, né? Nós gravamos 2 DVDs e 3 CDs juntos, né? Que legal. Eu participei desses. Então você fez um tour já pelo Brasil. Para fora também. Para fora também? Sim, fomos para a Rússia, para a França, Portugal. E como era vista aí o nosso espetáculo brincante mesmo? Não, o espetáculo. Eu trabalhei em 2 espetáculos com ele. Um era chamado 9 de Fevereiro, que era só de frevo. Tinha uma orquestra de frevo juntos, a orquestra mais importante que tem lá em Recife. E o outro espetáculo era o Lunário Perpétuo, né? Porque ele teve vários espetáculos durante a trajetória dele, né? E inclusive esse Lunário Perpétuo foi na época que ele completou 50 anos, né? E da onde vem esse apoio cultural para esse trabalho dele? Vinha do ele sempre estado buscou dele? patrocínio, né? Ele sempre utilizou assim esses mecanismos de lei de incentivo e tudo mais, né? A Petrobras patrocinou, a Philips, a Natura, a Caixa Federal, tiveram várias, Banco do Brasil. Ele era uma pessoa, ele é uma pessoa muito reconhecida, né? Sim, artisticamente, no cenário cultural. Isso. Porque assim, aqui no Brasil, para você empreender no setor da cultura, é muito arriscado, né? Se alugar um teatro e fazer cobrar bilheteria para poder pagar os seus custos sem ter o suporte de um patrocinador é muito risco. E ele tinha uma coisa que muito artista quer, né? Ele tinha o espaço dele, o teatro dele. Sim, né? Ele tinha o espaço onde onde ele ensaia todo mundo, onde ele cria, onde ele experimenta os espetáculos. Mas e aí, depois dessa experiência com certeza extraordinária que você viveu aí nessa companhia, você também, eu sei que você foi para fora, você morou fora do Brasil também. Isso. Eu lembro de ter visto um vídeo seu gravado lá em Portugal. Sim, morei em Portugal por um tempo, né? Foi uma experiência muito legal também, muito incrível. E foi interessante ver o quanto que os portugueses valorizam a nossa cultura. Eu posso traçar um paralelo. Os americanos, os ingleses, por exemplo, eles têm uma admiração enorme pela cultura americana, né? E eu acho que em relação aos portugueses com o Brasil é a mesma coisa, né? Então o Brasil, você vê o Brasil o tempo todo lá, na cultura deles. O Brasil está muito inserido ali, muito mais do que a cultura deles na nossa. E você conseguiu enxergar um pouco mais do Brasil estando lá? Sim, com certeza. Valorizar também mais? Com certeza, valorizei mais. Eu já valorizava, né? Porque você já vem de uma escola, né? Você já vem de uma escola que valoriza, né? Mas uma coisa que eu percebi, por exemplo, é que lá tem uma escola de jazz que eu até fui estudar para conhecer, para ver como é que era, né? Estudei lá com um baterista super importante da cena do jazz de Portugal.
E eles têm na grade curricular, eles têm uma fase ali que é só bossa nova, música brasileira, Tom Jobim, Elis Regina e tudo mais, né? E aí eu fiquei assim até intrigado, eu falei, nossa, já virou um estilo musical. virou assim parte da formação. Sim, sim. E aí quando eu fui conversar sobre isso com o pessoal lá, eu descobri que na verdade isso não é só em Portugal. Nos Estados Unidos, a formação do músico de jazz, você vai numa faculdade de jazz, você vai estudar música brasileira, bossa nova. Incrível, né? E eu acho que o brasileiro, ele, posso estar até falando besteira, mas eu acho que ele acaba criando, mesmo sem perceber, eu sinto que é um viveiro, sabe, de criações, né? Aqui o Brasil, o povo brasileiro. Talvez por essa miscigenação, por esse cosmopolismo aí ambulante no nosso país, a gente acaba criando coisas, mesmo sem perceber, que vira estudo depois. Cada vez mais eu descubro isso, sabia que o brasileiro tem uma importância cultural lá fora muito grande, muito grande. E é uma pena que a gente não dê valor a isso e a gente não saiba se aproveitar até economicamente disso. Como os americanos fazem com a cultura deles, por exemplo. Né? E eu gostaria muito de saber, assim, a sua opinião. Eu sempre tento perguntar isso para os meus entrevistados, né? O que poderia ser feito para melhorar essa visão da arte, da cultura aqui dentro? Eu acho que, assim, tudo parte de você despertar o interesse nas pessoas, né? Então, assim, por exemplo, o pessoal fala muito de educação musical nas escolas, né? No caso da música, vou citar aqui a minha área, né? Eu não vejo necessidade da pessoa aprender teoria musical, aprender um instrumento, nada disso. Eu acho que a pessoa tem que aprender a ouvir. Formação de público. Formação de público. Na verdade, assim, eu acho que deveria haver nas escolas uma aula de apreciação musical, que é você sentar para ouvir música. Que seria essa formação de público. Quer dizer, vamos ensinar as pessoas o quanto a música é importante. Como? Exato. Não falando sobre ela, né? Mas fazendo com que ela ouça, que ela estude aquilo de uma certa forma. Que ela saiba reconhecer os instrumentos, né? Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum a pessoa não saber diferenciar entre um contrabaixo e uma guitarra. Não sei, o que é isso aí? Parece uma guitarra, mas tem 4 cordas. Será que é uma guitarra? Será que né? O que é? E lá fora não tem isso. Na Europa todo mundo sabe o que é um baixo, o que é uma guitarra, entendeu? Mesma coisa os outros instrumentos, os instrumentos de orquestra. As pessoas sabem o que é um fagote, o que é um oboé. Por exemplo, esse ano a gente está fazendo um trabalho em cima de Pedro e o Lobo, né? Que é exatamente a orquestra ensinando você a ouvir os instrumentos, né? Isso é uma coisa incrível. E lá fora já existe, então, há quanto tempo existe isso, né? Essa coisa de realmente você inserir isso dentro da vida das pessoas, né? Então, o que está faltando para a gente, realmente, o primeiro passo seria, vamos valorizar e fazer essa formação de público, valorizar os artistas que já existem, né? Fazendo com que as outras pessoas escutem, assistam. Nossa cidade, por exemplo, né? Parte de teatro, é incrível. Quando a gente assiste, às vezes, um filme, você vê que no exterior eles têm... Quase todo mundo da família passou por uma peça teatral quando era criança, dentro da escola. E aqui a gente não tem não tem essa cultura, né? A gente não tem esse costume. Infelizmente a educação está muito abandonada no Brasil, né? Inclusive, você está falando do teatro, é muito importante hoje em dia você ter essa habilidade de saber falar. E o teatro ensina isso. Sim. Né? Então, declamar uma poesia na escola, ninguém mais faz isso, né? Não faz. Você vê a molecada hoje em dia quer ser youtuber, né? A grande maioria deles. Mas eles não conseguem falar, não conseguem se expressar. Então, se houvesse o teatro já... Sim, eu acho que até nesse ponto, essa coisa da internet está até ajudando, sabe? Querer ser youtuber, querer fazer um stories, fazer uma dancinha no TikTok... Na verdade, isso está salvando algumas coisas aqui, porque as pessoas estão ficando tão intimistas, né? Elas estão ficando recolhidas, tão recolhidas, envergonhadas, e que isso
até salva um pouco, né? Sim. Mas a gente precisa ali do ao vivo, a gente precisa realmente que as pessoas se conectem não através da tela, né? Isso. Pessoalmente com as pessoas, né? Concordo plenamente. Eu acho que tudo parte da educação, né? Porque a gente vê que muita coisa a gente traz de casa, né? Quando você tem a sorte de ter, como eu tive, né? De ter uma mãe aí que ouvia coisas maravilhosas, né? Mas não é todo mundo que tem essa sorte. Não é? Aí se você não tem o apoio da escola, aonde você vai aprender? Né? Aí, na rádio não tem espaço mais, é só música comercial, não tem espaço para arte. E na parte também, digamos assim, de ir para uma escola, para uma academia, muitas vezes a pessoa não tem essa condição, né? Então, na escola, se abrisse isso dentro da escola, essas possibilidades, projetos, seria realmente incrível, né? Sem contar os talentos que a gente está perdendo, né? São, assim, você vê o projeto Guri já revelou talentos aqui em Tietê, né? enormes, quase todo mundo né? passou por lá. Então, assim, a gente igreja, sabia que muita gente passou pela igreja? A igreja, aqui no meu programa, que vem de gente que fala, olha, comecei tocando na igreja. Né? Inclusive no meio do jazz, lá em São Paulo, é muito comum você encontrar pessoas que vieram da igreja evangélica. Porque eles incentivam muito a música, né, nas igrejas evangélicas. Então tem muito músico evangélico. Vou começar a bater na porta lá do Padre Santo e falar, precisava investir um pouquinho mais na dança também Padre, no teatro, né? Vamos teatralizar na igreja, vamos dançar mais. As igrejas evangélicas têm muito essa coisa de dança, isso realmente é bem legal. É verdade. Muita gente consegue se expressar ali, né? Com certeza. Mas legal, eu acho que você me respondeu uma coisa que eu realmente pensava também, que a formação de público é o mais necessário no momento. É a base, né? É a base, porque uma vez que você tem público, quer dizer, você tem pessoas interessadas naquilo, aquilo automaticamente vai se renovando. Ela vai procurar depois, né? E ela vai crescer em cima daquilo, né? Com certeza. A gente estava falando do Batuque de Umbigada, né? O Batuque ele estava também abandonado, né? Principalmente assim pelas pessoas, pelos jovens até. Pelos jovens, pelos cidadãos aqui de Tietê, de Capivari, de Piracicaba, que são os lugares onde tem o Batuque, né? E o que aconteceu que renovou o Batuque? Foi a presença de pessoas de São Paulo que começaram a frequentar o Batuque. Sim, é verdade. Viram a riqueza cultural daquilo, começaram a dar valor, começaram a mostrar, levá-los para se apresentar em São Paulo. E aí, naturalmente, isso foi despertando o interesse das pessoas. Né? Ganharam projetos no PROAC, estão fazendo trabalhos assim, constantes. A Daniela aqui em Tietê faz trabalhos... nossa, arregaça a manga assim, para levar o batuque para fora. É um trabalho muito bonito, de resgate mesmo, Sim. né? E de mostrar para as pessoas a importância que isso tem, né? Sim, com certeza. Então agora fala para mim, quais são os planos agora? Lançando o CD, como é que você vai divulgar isso? Como é que você vai continuar teu trabalho? É um grande desafio, né? Não é fácil, porque o que mais tem hoje em dia é músico bom, né? Que o pessoal fala, mas não tem músico bom. Tem muito, 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 muito. Assim, se você fuçar ali no Spotify, por exemplo, você vai achar coisas incríveis e pessoas que não têm ouvintes, sabe? Porque está faltando essa formação de público. Mas, assim, eu estou conseguindo romper alguns obstáculos aí, né? Eu estou conseguindo alcançar algum público lá fora. Em poucos dias, aí não tem nem um mês aí o disco na plataforma do Spotify, ele já percorreu aí mais de 50 países. Que legal, hein? Tanto que teve essa entrevista que foi super legal, né? Isso, na Polônia, né? Teve uma crítica muito legal também de uma revista de jazz de Londres, que elogiou o álbum e tal. Então, assim, eu tô nessa luta pela divulgação, né? Aqui no Brasil está começando a acontecer também. Eu dei uma entrevista para a Rádio MEC, lá do Rio de Janeiro, foi veiculada ontem. O pessoal lá da Rádio Cultura de Porto Alegre também tocou várias faixas do disco, né? Então, assim, devagarzinho a gente vai mostrando, divulgando e buscando também espaço para poder tocar, né? E como que faz um baterista para tocar? Ele toca sozinho?
Bom, a gente contrata o baterista para tocar, Boa como é que é? pergunta. Porque É. né, a gente fica imaginando que você tem que ter um trabalho junto com outros. Você depende Sim. de outros músicos? Você Depende. canta também Depende. ou não? Então, eu tenho eu tenho um pouco de experiência com cantar, tocar violão e tal, mas não é o meu foco no momento, né? Talvez eu até faça um disco aí mais pra frente. Mas esse disco Se eu é. soubesse, eu tinha falado para você trazer o violão e Ah, cantar para ela. Poxa eu vida! não ia aceitar. Esse disco, na verdade, é música instrumental, né? Então, eu chamei um pianista e um baixista, um contrabaixo acústico, né? Pelo fato de ser bem jazz mesmo. E para tocar eu preciso deles. Sozinho eu não vou conseguir fazer nada. Agora, Entendi. as músicas eu escrevi todas, são composições minhas, coloquei na partitura, dei para eles tocarem e tal, do jeito que eu queria. Então, assim, é um trabalho meu, É um né? trabalho seu que você sempre Isso. vai contratar alguém para te Exato. acompanhar quando você for. Se eles não tiverem disponibilidade, por exemplo, uma certa data que eles não podem, eu vou Daí já chamar não, outro. ou chama outro, entendi. Ou mesmo lá fora, eu tenho essa ideia de tocar com músicos lá de fora. De fora. Viajar sozinho e poder chamar um pianista, um E baixista, tem um tocar lá. público legal? Porque Lá fora é um tem. trabalho diferenciado tem. de jazz, É. né? Lá fora tem bem mais público que aqui, porque é o que a gente estava comentando. Lá eles trabalham na formação de público, né? Então as pessoas sabem apreciar jazz, sabem ouvir jazz, sabem identificar o que é improviso, o que é a exposição do tema, né? O que é a forma da música, entendeu? Mas a gente precisa ensinar o pessoal daqui também, né? Tudo é um aprendizado. A música, é muito fácil você ouvir uma música comercial, porque ela já vem prontinha ela vem, vamos dizer assim, mastigadinha para você entender. Agora, se você vai avançando, vai mergulhando no universo da música, você vai vendo que você tem que se esforçar para entender as coisas. Assim como a literatura, né? A poesia, ela começa a se tornar complexa, você tem que pensar. Você fala, nossa, eu li essa página desse livro e não entendi nada, eu vou ter que ler de novo. Aí você lê uma, duas, três vezes e fala, puta, agora entendi. Eu fiz uma viagem há uns meses atrás, fomos para Curitiba, no Ópera de Arame. E foi incrível a experiência. Quando a gente chegou lá, eles têm um palco flutuante em cima do lago, assim, sabe? Os músicos sobem no palco, o palco encosta ali no deck do barzinho, daí vai lá pro meio do lago e os músicos tocam. E era jazz que estava tocando. E, assim, foi incrível, sabe? Foi realmente muito legal. Acho que a gente tem uma perguntinha antes de terminar aqui, que a gente já está quase no final, mas vamos lá. Como introduzir o jazz quando a cena pop domina o país? Qual seria a sua... Boa pergunta. Na verdade, isso acontece em todos os países, né? A cena pop, ela domina... o nome já diz, é popular, né? Pop. É popular. É que, na verdade, é difícil você distinguir o que é popular, o que é pop, o que é folclore, o que é música sofisticada. Mas, assim, por exemplo, o jazz, houve uma época em que o jazz era pop, né? Que o jazz, na época do swing, Sim. O jazz tocava na rádio, as pessoas iam pro baile para dançar jazz. O pop é o popular de hoje, talvez. Então, eu tenho uma interpretação atual em relação ao pop, que é a música feita para vender. Ah, tá. É a música comercial. Da moda. Porque existe toda uma estrutura por trás, uma estrutura econômica mesmo, mas na época empresas que o jazz era pop, não existia isso. Não foi feito para vender. Não foi feito para vender, não existia isso. Mas, assim, voltando à pergunta, né? O que fazer? Eu acho que, assim, é difícil. Tem que começar a pedir para as pessoas, sabe? Conversar com alguém da rádio, falar, não dá para você tocar, fazer um programa de jazz aí, né? Por exemplo, a gente tem aqui a rádio regional, né? Conversar com o pessoal, será que não dá para fazer um programa de jazz, né? Legal. Tem que pedir. Tem também o... Acho que o Getoc teve, né? Um programa de jazz na rádio regional, se eu não me engano, o Getoc. Eu acho importante, né? É uma rádio aqui da cidade, né? E de repente tá... Tem uma coisa que eu gostaria muito de fazer, existe muito na Europa, assim, tem assim demais, que é um clube de jazz. Mas é um clube no sentido de que é uma associação de pessoas que apreciam jazz e que vão fomentar aquilo. Entendi. Entendeu? Elas vão colocar o dinheirinho lá, a mensalidade e tal, para trazer músicos para tocar,
para como é que se diz? Criar eventos, criar workshops, vivências Legal, do jazz, legal. entendeu? Eu acho que a gente tem que começar dessa forma, né? Tem que começar a Quem juntar, sabe, a se associar com outras pessoas que gostam também de jazz, gosto. né? Não Começa só jazz, devagarzinho. música boa no geral, né? Música que não tem espaço, né? Que eu acho que assim todo estilo tem coisas maravilhosas Sim. mesmo, por exemplo, o estilo sertanejo, por exemplo, que hoje em dia já Se misturou. desconfigurou um pouquinho, Sim, né? se misturou com Mas outros. se você fizer um mergulho mesmo ali na cultura e tal, você vai encontrar coisas muito interessantes, né? Que não tocam na rádio, né? E até a gente tem eu acho que Tietê deveria explorar essa parte também, Sim. que o fato da gente ter aqui em Tietê a pessoa que foi responsável por gravar a primeira música caipira do Brasil. Mas a gente tem o Pedro Massa, ele faz um trabalho bem legal. Ele está fazendo um trabalho bem faz legal. um trabalho bem nessa linha que você pegou do batuque, ele também pega a música sertaneja e ele também transforma, né? Mas eu lembro que uma vez, quando o Fuzilo era vivo ainda, eu escrevi um projetinho e chamei ele lá e falei, Fuzilo, quero fazer isso aqui, vamos fazer? Só que eu era muito novo também, não tinha muita Mas não noção perca a das coisas. esperança. Eu falei, eu quero transformar a Tietê em capital da música caipira. Porque faz parte, a história da música caipira está aqui. Deveria já ter esse Começou título, com o Cornélio Pires, entendeu? Sim. Então a gente poderia fazer por exemplo, um festival de música caipira. Teve uma época, uma vez, né? Um festival de música caipira ali comercial que foi muito legal também. Duplas caipiras, aquelas mais tradicionais. Eu acho que o caminho é esse que você falou mesmo, começar a juntar pessoas que têm um interesse, né, em fazer. E aí a gente já vai ter que encerrar novamente, então, agora definitivamente a nossa entrevista, né, a nossa segunda parte aí da entrevista. Passa rápido, E queria então fazer um convite aqui para você. Esse ano a gente vai fazer o segundo movimento cultural do Tietê. Ano passado eu fiz o primeiro movimento cultural, a gente fez na rua, em dezembro. E foram vários artistas que quiseram participar desse movimento, uma virada cultural, legal. Né? Só que feita por nós mesmos que a gente se reuniu aí. Quem sabe nesse segundo movimento cultural você não pode apresentar para o público o que é o jazz, Sim, né? De repente fazer alguma coisa, convidar alguns artistas daqui do Tietê também. A gente teve a apresentação de vários músicos no primeiro movimento cultural, a gente teve apresentação de dança, a gente teve exposição de fotógrafos, de artistas plásticos, teatro, tudo na rua. Foi uma beleza, foi maravilhoso, até a banda do Tietê participou, foi incrível, foi assim, todo mundo que resolveu sair pós-pandemia, sair na rua e achar o seu próprio espaço. E estamos agora agendando já o segundo movimento cultural para o final agora de 2022. Quero participar. E fica o convite para você, já vai pensando aí quem que vai poder presentear a cidade aí quem que vai te acompanhar para poder presentear a cidade aí com esse jazz. Que legal, né? Pô, é muito legal você tomar esse tipo de iniciativa. O Ambeca já está dentro também, já falei com os meninos aqui, eles também vão estar apoiando. Esse espaço aqui é maravilhoso, dá para fazer muita coisa aqui, né? Muita coisa, é um espaço que está se abrindo para o artista e eles estão abrindo assim de coração mesmo, sabe? Estamos sendo muito bem recebidos aqui, então fica meu agradecimento aqui ao Ambeca, agora por esse espaço, agora para o programa Amigos da Arte, para a gravação, e a todos os nossos parceiros do programa Amigos da Arte, que estão aí comigo, a gente já está quase no 6º ano do programa. Olha, que legal. Já vem de um tempo aí que a gente está abrindo essa janela, essa vitrine aí para toda a região, trazendo pessoas importantes como você. Eu não sou nada. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Ana Beth. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, foi muito legal e admiro assim a sua iniciativa, né? Você é uma verdadeira agitadora cultural, né? Isso que a gente precisa, né? A gente faz o que a gente ama. Quando a gente faz o que a gente ama, né? Não tem porta que se feche. Muito bom, parabéns. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Estamos aqui sempre. Quando você tiver mais alguma coisa para trazer para a gente, quando quiser trazer a bateria, a gente dá um jeito. Ou a gente vai até onde a sua bateria está também dia para fazer uma gravação. Vamos sim. Né? Olha lá. Já estão falando que bateria tem aqui, tá vendo? Próxima vez a gente já monta ela aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o programa Amigos da Arte e até o próximo.
Muito bom, olha. Quanto tempo faz que você trabalha na Undeca? Nossa, nem sei. De verdade, foi isso que eu perguntei esses dias. O que você tá achando da experiência, do movimento da casa? Horrível. Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha.